A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Hoje estaremos lendo o capítulo 6 da carta aos Hebreus. Esta carta maravilhosa que nos mostra a teologia de Cristo. Capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. E aí ele fala algo importante aqui. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, quer dizer, foram iluminados, né? Lá em 1 Pedro 2,9 diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer, a pessoa estava em treva e aí ele foi iluminado, né? Veio para a maravilhosa luz. E provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à ignomínia, a vergonha. Então, meus irmãos, quem recebeu tudo isso, quem foi iluminado, provou o dom celestial, né? É uma pessoa que foi salva, conheceu a salvação, conheceu as Escrituras, o poder de Deus. Diz aqui, foram participantes do Espírito Santo, o Espírito Santo passou para eles o entendimento da palavra e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, né, do que está preparado para nós lá na frente. E essas pessoas recaíram, e pode recair. Eu dei o exemplo, né? Lá do rapaz, eu dei exemplo que recaiu e não acredita mais em nada. Sejam outra vez renovados para arrependimento. É complicado. Diz aqui que é impossível, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha, à ignomínia. 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Quem recebe a mesma chuva, uns produzem, né? Um produz erva proveitosa para aqueles que é lavrado, quer dizer, recebe a bênção de Deus. E a outra, mas a que produz espinhos e abrolhos, ela é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. É ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra
e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Não adianta a pessoa ter cuidado, ser zeloso, fazer, procurar, obedecer a Deus, ser submisso, guardar as palavras, os mandamentos, estatutos, as leis, as prerrogativas de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos, não é? A sua vontade, mas que vós mostre o mesmo, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Senão, não vai ter a completa certeza da esperança. Se não fizer até o fim, tem que ir até o fim. 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Interessante aqui, falando no fim, Paulo fala, em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a carreira. Eu terminei a carreira, então ele foi até o fim e guardei a fé. Mas tem gente, por negligência, por escutar a voz de homens e não a voz de Deus que está na Bíblia, essa pessoa não vai até o fim. Isso é um perigo. É um perigo, né? Temos que ter paciência, né? E ali, aqui em Hebreus, nós vamos ver 12 lá, que nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta. Tem que correr até o fim. Nas Olimpíadas nós vimos pessoas lá que não iam ganhar medalha, mas eles correram até o fim. Eles tiraram o que tirou em último lugar, mas correu até o fim. Agora, o que caiu, o que se machucou, o que teve problema, mas o que pôde ir correndo, ele correu. Ele valorizou, ele foi também até o fim. Ele foi também até o fim. Mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, às vezes a pessoa não tem paciência e ele atravessa. Ele passa na frente de Deus. Ele acha que o Deus está mandando fazer ou não é suficiente, ou não é do agrado dele ou dela, ou não é algo que ele concorde ou ela concorde, e aí ele atravessa. Ele fica mais do que Deus. Satanás foi punido. Lá em Isaías está escrito que ele caiu dos céus. Por quê? Porque ele quis. Ele não quis ser mais igual a Deus, não. Ele quis ser mais do que Deus. E quando nós não procuramos fazer o que Deus manda, não é? A vontade dele, os mandamentos dele, os estatutos, as leis dele, nós queremos passar por cima dele, ser mais do que ele. E aí, a coisa pega. Não é? Satanás quis ser mais do que ele e foi derrubado. Né? E tem que esperar com paciência para alcançar a promessa. Porque os homens, certamente, 16, juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa,
se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Aqui, lá em Romanos 15,4, diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E lá em 1 Tessalonicenses 4,18 diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No versículo 13, né, esse é o 18, lá no 13, ele fala que há alguns que não têm esperança. A pessoa não tem esperança. Meu Deus, quem não tem esperança? Não tem esperança. Lamentações de Jeremias 3,26 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse aguardar em silêncio aí, quer dizer, é com certeza, é não ficar preocupado, é não ficar falando, puxa, está atrasado, está demorando, o que está acontecendo? Não, está aguardando em silêncio, sabe que é certa. Nós vamos ver aqui em Hebreus 10:23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Quantos homens aqui na terra e mulheres prometem uma coisa e cumprem? E os homens são limitados, a gente pode morrer, pode adoecer, pode ter um problema, pode acontecer que fez um negócio, não recebeu, não deu do jeito, mas para Deus não, meus irmãos. Deus, nada pode ser impedimento para Ele, nada. Né? Então foi Ele que nos prometeu. Né? Tenhamos a firme consolação, no 18, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. 19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Aqui ele usou a palavra âncora, fazendo uma figura, né? Aquele grande navio, ele lança âncora para o navio ficar firmado ali naquele lugar. Então aqui nós temos como âncora da nossa alma, do nosso espírito, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. O véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, nós estamos ancorados lá, nós estamos seguros e firmes. 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que beleza, né? Deus continue abençoando a todos nós. Mais tarde eu farei mais um vídeo, porque eu sempre faço no dia 1º e no dia 15. Né? Como esse mês é de 31, eu vou fazer 1º e 16. Né? Mas aí já vai ser um comentário de um versículo, ou um texto, ou um tema. Amém?